Amigas e amigos da Faculdade de Direito do UNISCOM, reunidos em sala virtual, estamos procedendo à aula da quinta, em que não podemos estabelecer aquela participação mais do que interessante, dialogada, né? Em razão de questões que a mim me impediram de fazer como é de nossa comum satisfação. Entretanto, estou realizando a postagem da aula de maneira ordenada e organizada, no intuito de que nós possamos resguardar o fio condutor que nos permita o desembarque ao final e uma concepção do que representa para o mundo jurídico a possibilidade de contar com, lançar mão, integrar a si mesmo as chamadas formas consensuais de solução de conflitos. Das nossas reflexões, nós retiramos ensinamentos absolutamente necessários, porque nós examinamos o conflito e sua natureza, sua presença na vida da sociedade, a sua dimensão ambígua, porque é simultaneamente positiva e negativa, que pode ser chamada de posição dialética, que remete à ideia de tensão, mas dessa tensão surgem cenários de renovação, de mudança, de superação, ao passo que, ao reverso do conflito, nós discutimos também a ideia de consenso, que está vinculada a uma aspiração que perpassa o inconsciente coletivo desde a noite dos tempos e chega no percurso da saga humana à atualidade, que é a aspiração à harmonia universal, à unidade fundamental. E o consenso é precisamente essa convergência que pode acontecer na vida social, fazendo com que ela seja compreendida, esta unidade, que exprime a convergência, que é o próprio consenso, mais do que no plano das aspirações, que do ponto de vista tópico, o consenso esteja também e necessariamente presente na vida social, como construção dialógica, como construção dialogada, como construção compartilhada, de tal sorte que entre estes patamares, segundo essas fronteiras do conflito e do consenso, daí deve nascer um equilíbrio social novo. E estas formas alternativas, privadas, de dicção do direito, estão cada vez mais em emergência no mundo. Entre elas, há de se reconhecer a conciliação, a mediação e a arbitragem, que passaram, inclusive no Brasil, a se tornar políticas públicas. E em alguns tribunais de justiça de certas unidades da federação, este processo avançou e avançou de maneira significativa, fazendo com que cortes, espaços, experiências, quer de conciliação, quer de mediação, quer de arbitragem, se façam presentes na própria ambiência do tribunal. É preciso que nós compreendamos o seguinte, que a aspiração que torna movente essa busca da conciliação, da mediação, da arbitragem, ela está ancorada na ideia de acesso à justiça e, mais ainda, de acesso à
ordem jurídica justa, porque há subjacente em tudo isso um desconforto, uma crítica, uma desconfiança com a máquina judicial do Estado. Porque a máquina judicial do Estado, movida por uma processualística marcada pela morosidade, marcada pela litigiosidade e marcada ainda por um expressivo custo, termina, por vezes, por não dar respostas às expectativas, não direi apenas das partes, mas às expectativas da sociedade em geral. Repitamos o ensinamento de Rui Barbosa, que nos dizia que justiça tardia é justiça nenhuma. E este problema é um problema que perpassa grandes sistemas jurídicos, do que o nosso é expressão ou produto. O sistema continental de direito, que termina por desembarcar entre nós, ele está preso a essa tradição estatal, a essa tradição recursal, levando à justiça tardia, que agora sabemos nós, é justiça nenhuma. E é isto que fundamenta essa expectativa cada vez mais visível, cada vez mais presente, que emerge de maneira significativa nessa transição da modernidade para a pós-modernidade, nesta crise do Estado-nação soberano, com o advento do chamado mundo dos blocos e ainda mais com esse processo de globalização econômica. A busca de um direito desamarrado em relação à processualística que transforma cada contenda numa novela de 1001 noites. Agora mesmo, o Supremo Tribunal Federal terminou de julgar um processo aberto pela princesa Isabel, que perpassou o final do século XIX, atravessou todo o século XX e chegou ao século XXI. Este processo diz respeito à discussão referente a quê? Referente à titularidade, do Palácio Guanabara, onde está sediado o governo do Estado do Rio de Janeiro. O que se tinha como pano de fundo dessa demanda? A ideia da família real, exilada por um ato da República nascente, e que, mesmo proscrita, reivindicou o que lhe parecia seu. Reivindicou o quê? A titularidade do Palácio Guanabara, fundada no argumento de que ali foram despendidos recursos da família real e não recursos do Estado Nacional Brasileiro. E que, portanto, a titularidade deveria ser reconhecida, quer pela devolução do Palácio Guanabara, quer pela indenização da família real. E agora o Supremo Tribunal Federal, em definitivo, colocou o processo em pauta e decidiu pelo reconhecimento de que a titularidade do Palácio Guanabara é da União Federal, de que, na verdade, o terreno era da União e os recursos que foram empregados na sua construção foram também de origem estatal, de tal sorte que nós compreendemos o que significa esse sistema recursal, o que significa a morosidade, o que significa o custo, quer de natureza financeira, quer no plano das expectativas, fazendo com que uma demanda dessa natureza dure mais de 120 anos, dure 125 anos. Um contrassenso diante da celeridade da vida.
diante do acelerar do tempo social, diante de expectativas de gerações em busca de verdade e em busca de justiça. Então, este acesso à ordem jurídica é um acesso que reconhece que na ordem jurídica estatal há uma quantidade crescente de processos em razão da litigiosidade, há uma morosidade quanto à adicção do direito, haja vista a ação da princesa Isabel e a reivindicação do Palácio Guanabara, e há um custo, quer material, quer simbólico, de tal sorte que se busca alternativa. E estas formas consensuais emergem dentro dessa pauta. Foi por isso que a ministra Fátima Nancy, num momento de rara felicidade, chamou a mediação à justiça doce. E isso pode se estender também para a conciliação, também para a arbitragem. O que é que ela quis dizer com a ideia de justiça doce? Que, na verdade, esta ideia do diálogo conduzido pelo mediador se contrapunha à sentença que corta a carne viva. Entre a sentença do juiz boca do Estado, que corta a carne viva e às vezes desagrada a vencedor e a vencido, e o diálogo conduzido pelo mediador, empoderando as partes para a autocomposição, para a construção de uma solução, ela percebeu que nisto havia o embrião de uma mudança de paradigma e sinalizou para essa ideia de justiça doce, contraposta à ideia da sentença que corta a carne viva. De tal sorte que este cenário em que as contendas deixam de ser objeto da dicção puramente do direito estatal ou positivista, em que se devolve à sociedade civil organizada o poder de construção das soluções dos conflitos, é promissora. Por quê? Porque nós estamos diante de um cenário com uma previsibilidade de que em 6 meses os conflitos serão solucionados, com o compromisso de reconhecimento do resultado a que se chegue, sem direito a apelo ou a recurso. Então, o que se tem em perspectiva é que isto caminha para a ampliação da ideia de tutela jurisdicional, que passa a ser tanto privada quanto estatal. Mas isso é um processo de mudança em construção, tanto privada quanto estatal, porque sabemos nós que do estabelecimento do Estado-nação soberano, de sua vitória e consagração jurídico-política por meio da Revolução Francesa, nasceu a reivindicação de uma ideia, que é a ideia do monismo jurídico, segundo a qual só há um direito, o direito do Estado. Que o direito do Estado é o direito contra o qual não há direito possível. Esta reivindicação central, absorvente, excludente do direito moderno, resulta da reificação da ordem jurídica estatal. E essa reificação da ordem jurídica estatal significa o quê? Essa superexaltação do Estado e do monopólio do direito. E este monopólio do direito é negador de direito costumeiro, de direito natural, de direito divino e de todos os demais direitos especiais que se possa avocar, para reconhecer como direito
exclusivamente a dicção, a jurisdicção, a jurisdição do Estado, caminhando para aquele cenário de superexaltação, supervalorização de natureza central e excludente a partir do direito do Estado, do direito estatal, do direito positivo, do direito positivado. De tal sorte que nós vamos encontrar no caminho, no século XX afora, a figura de Hans Kelsen com a sua visão piramidal do direito. Norma fundamental, dimensão constitucional, dedução lógica da Constituição à portaria, Estado como a grande expressão do direito com sua capacidade coativa. E esta visão piramidal concorreu decisivamente para que se inclinasse em favor do Estado este pêndulo que reivindicou como único direito o direito do Estado. A isso se chama monismo jurídico. Poderíamos dizer também monoteísmo jurídico. Tal a reivindicação de que só era direito o direito do Estado. E o direito do Estado era o direito contra o qual não havia direito possível. É de Norberto Bobbio esta colocação que bem explicita o sentido do direito kelseniano, que vai marcar terrivelmente o século XX e reforçar esse paradigma exclusivamente estatista do direito. A doutrina jurídica contemporânea, a que mais convém o título de teoria do direito como forma, me refiro à teoria pura do direito de Kelsen, que, por outra parte, se confessa repetidas vezes, como é sabido, um discípulo de Immanuel Kant. Também Kelsen parte da coação como elemento constitutivo do direito e da definição do ordenamento jurídico como ordenamento coercitivo. O que caracteriza o direito não é esta ou aquela matéria da regulamentação. Todos os comportamentos humanos, salvo os necessários ou impossíveis, podem ser regulados juridicamente. Mas sim a forma da regulamentação, pois é especialmente para Kelsen que é a regulamentação, mediante o exercício do poder coercitivo, define o direito. Aqui se pode falar de uma definição formal do direito, na medida em que se contrapõe a todas as definições de direito que contém uma referência ao conteúdo. Significa dizer, ele é um anticonteudista por excelência, que é exilado do mundo do direito todo e qualquer compromisso com valores. Direito é forma, e quem maneja essa forma é o Estado. E a operatividade desse manejo das formas jurídicas pelo Estado se resolve em torno de uma ideia: coação. E a coação é estatal. Por isso o Estado tem esse monopólio da dicção do direito. Kelsen ancora o direito no Estado porque o Estado tem o monopólio da força. E é a coatividade que termina por fazer com que esta lógica jurídica funcione, ganhe eficácia, por meio de um discurso dedutivista que parte do cimo, do ápice da pirâmide, com o pressuposto da norma fundamental e unifica logicamente esse sistema, fazendo com que da portaria à Constituição, da Constituição à portaria, se tenha um sistema lógico, formal, que termina por ser operado pelo Estado, senhor do monopólio
jurídico da força. De tal sorte que esta ideia é a que está sendo objeto de uma compreensão diversa, porque agora nós estamos numa transição do positivismo para o pós-positivismo, de um paradigma que foi instituído pelo Estado moderno, que é o paradigma do monismo jurídico, para um paradigma do pluralismo jurídico, que é uma emergência dessa pós-modernidade. E essa emergência da pós-modernidade, com esta grande expectativa em torno da conciliação, da mediação e da arbitragem, tem diante de si a ideia de que não é desejável em nenhuma hipótese, quer das relações interpessoais, quer das relações internacionais, a autotutela. O que se busca deletar a autotutela das micro às macro relações sociais. E se buscar o quê? O caminho da autocomposição com a conciliação e a mediação, ou o caminho da heterocomposição, sinalizando para a arbitragem, na qual se busca um terceiro entre as partes, que não é nem A nem B, é um terceiro incluído pelas partes, que se chama árbitro, para que ele realize a dicção do direito, para que ele produza um laudo arbitral. E esta experiência é uma experiência que há 3.000 antes de Cristo já era visível, por exemplo, na Babilônia. Ali já se validava o árbitro como parte dessa necessidade social de dirimir conflitos, de resolver conflitos. E se buscava em quem o árbitro? No sacerdote, num ator socialmente reconhecido como idôneo, no ancião respeitado por todos. Estes eram os tipos que, afinal, eram escolhidos pelas partes para que dissessem o direito, para que arbitrassem a solução dos conflitos. Há 3.000 antes de Cristo já se praticava a arbitragem na Babilônia. Civilização após civilização, esta ideia, já uma tradição firmada, desembarca no mundo grego. No mundo grego se tem o diaitelai. O diaitelai era um ator público que a cidade-estado empoderava para que ele pudesse arbitrar conflitos. E como o mundo que nós chamamos grego era um mundo fragmentado entre diferentes cidades e estado, não existia, lembremos-nos, o Estado Nacional. O Estado Nacional é uma realidade que emerge do século XIII para frente, do século XIV para frente, da cristandade. No mundo antigo, havia essa autonomia da cidade. Cada cidade era um estado. E havia uma pluralidade de cidades no mundo que nós chamamos grego. Então, estas cidades tinham litígios entre si, tinham conflitos entre si. E mesmo diante deste cenário, se buscava a arbitragem como um instrumento para que essas contendas fossem resolvidas, superando a autotutela, superando o embate bélico de cidade-estado a cidade-estado. E daí que o oráculo de Delfos, por exemplo, podia arbitrar a solução dos conflitos. Daí que a Liga Anfictiônica podia arbitrar a solução dos conflitos.
porque a Grécia estava recolhendo essa tradição das civilizações pretéritas, que recorreram à arbitragem. Civilização babilônica, civilização persa, civilização hitita, civilização assíria, civilização egípcia, civilização hindu, civilização chinesa, mundos pretéritos que já tinham a marca da solução arbitrada, que termina por desembarcar no mundo grego, e no mundo grego se institucionaliza por meio desse árbitro empoderado para a cidade-estado. E quando os conflitos eram conflitos entre cidades-estados, as ligas e os oráculos eram então empoderados para que dissessem o direito, arbitrassem a solução de conflitos entre as cidades-estado. Quando a Grécia declina e o mundo romano ascende, o que se tem? A permanência dessa tradição. E no mundo romano, o judício privado é precisamente o ator empoderado para realizar aquilo que o Diai Telai na Grécia fazia. Porque se pretende fazer com que este ator, o judício privado, como expressão da autoridade pretoriana, construísse a solução humana para os dramas humanos dos casos concretos a si levados. Porque este era um papel que o pretor no mundo clássico romano desempenhou por excelência, podendo inclusive afastar a lei geral, a lei do Estado, para construir a solução equitativa. E esse judício privado, esse juiz privado romano, ele está navegando nestas águas, está fazendo uma colagem do legal com o social. Mas essa colagem do legal com o social não é uma colagem legalista. A expressão do legal aqui é fundamentalmente equitativa. Ele vai distribuir equidade e vai buscar estas formas consensuais de solução de conflitos. Isto se esgota no mundo romano? Jamais. Recordemos-nos do papel que, desde o mundo romano, a igreja passa a desempenhar. Lembremos-nos ainda mais que uma grande figura da igreja, como Santo Agostinho de Hipona, foi juiz por cerca de 40 anos de sua existência. Era bispo e juiz. E ele mesmo registra que essa tarefa de 4 décadas de judicatura foi cansativa, exigente, esgotante, mas que ele lhe deu fiel cumprimento. E ele diz que ele, enfim, era chamado de domingo a domingo, sem dia, sem hora, sem dia santo, sem feriado, para arbitrar conflitos. E essa arbitragem envolvia desde pequenos casos do cotidiano, como rixas entre vizinhos, até contendas magnas entre mercadores, porque ele estava no norte da África, no mundo portuário e mercantil, contendas envolvendo mercadores, às vezes, de diferentes continentes, com amplos interesses, em face dos quais tinha ele que dizer o direito. Compreendamos, então, que logo mais, caído o mundo romano, transitando a sociedade do escravismo para o feudalismo, chegando-se ao mundo medieval, o que se tem ali?
a sobrevivência da arbitragem. E quem é o árbitro por excelência no mundo medieval? O bispo. Eis de onde vem a expressão ibérica que desembarcou no Brasil, que fez com que os nossos antepassados reiterassem e repetissem essa frase. Eu vou ao bispo, mas eu resolvo essa questão. Porque era junto ao bispo que as demandas eram resolvidas. Os bispos, então, com as mesas de relação, tinham diante de si esta autoridade para dizer o direito. A princípio, os bispos resolviam as questões que eram relativas às tensões, às diferenças dos clérigos com os fiéis. E eles arbitravam a solução desse conflito. Mas depois, quando o direito canônico adquire centralidade em face do direito germânico, quando o direito romano é afastado do mundo medieval, em certo tempo ele voltará, mas ele passou pelo menos de 5 a 7 séculos afastado da ordem jurídica, que era uma ordem jurídica germânico-canônica. Os barões da terra, vindos da Germânia, que derrubaram o Império Romano, estabeleceram o seu costume, as chamadas leges barbarorum, as leis dos bárbaros. E esses costumes eram costumes territoriais. Se sobrepôs às relações que não decorriam imediatamente da terra, o direito canônico, o direito escrito, literário, doutrinário, sofisticado da igreja, que era diferente do direito ágrafe germânico, que nunca tinha sido escrito e que foi escrito pela primeira vez no século IX da cristandade, formando as chamadas leges barbarorum. E o direito canônico, então, passa a ser um instrumento para disciplinar o mundo. As relações de família, as relações testamentárias, as relações patrimoniais, né, eram regidas pelo direito canônico. E os conflitos, uma vez estabelecidos, eram levados aos bispos para que eles dissessem o direito. De tal sorte que no mundo medieval se tem essa tradição de que os bispos são os árbitros. E estes árbitros perpassam o medievo, né, dizendo o direito.